Sou portuguesa. É portuguesa. Diga, diga. É a minha primeira vez, então estou muito nervosa. Sou colaboradora da ADEP, uma organização que ajuda os pais que não têm dinheiro para alimentar os filhos, também sem abrigos uma vez por mês, e os idosos, e também tem um projeto de reabilitação dos animais abandonados. Hoje nós estamos aqui a tentar vender estes objetos, que é entre 3 e 5 euros. Não lhe faz confusão pedir assim em nome de criancinhas e de idosos se não sabe para onde é que o dinheiro vai? É meio confuso, não é? Tem certeza que o dinheiro vai para aí? Sim, sim. E a Polícia Municipal nunca vem aqui perguntar nada? Não sei. Quem é que sabe mais disto? Posso chamar Wanda? Wanda? Oh, Ruth, devias vir aqui. Olá, como está? Olá, boa tarde. Eu queria contribuir, mas primeiro gostava de saber para onde é que vai o dinheiro, sabe? Então, mas não explicaste assim, não explicaste. É o primeiro dia. dela, pronto, ok. Qual é a certeza que me vai ajudar a histórias para saber? crianças. Nós costumamos ter aqui uma licença, mas que... Quantas famílias é que já apoiaram? Quantos idosos é que já apoiaram? Quantos sem abrigo é que já Temos apoiaram? mesmo bem uma noção. Vão, anda cá. Sabes quantas famílias mais ou menos já ajudamos? Estás aqui todos os dias? Eu não tenho a certeza do número específico porque é tal coisa, nós não estamos muito por dentro da parte de distribuição, estamos mais na parte da angariação. Já angariamos para a associação no mês passado foi cerca de 30 mil euros. Agora, Obviamente eu que não noutros sei, meses, por exemplo no verão, é um bocado angariamos relativo. muito mais. No verão conseguimos muito mais. O que é que custa um euro, que é o que eu tenho? Um euro não custa nada. Então, é custa 3 euros? Sim, as pulseiras são Ainda por 3. cima é caro, 3 Pois. euros. O que é que custa 3 euros? As pulseiras. Qual é a certeza que você me dá que esse dinheirinho que eu lhe vou dar agora vai para alguma criança, ou para algum idoso, ou para algum cãozinho? Hã? Não sei. Pode andar aí a enganar as pessoas. 1 euro, pode ser? Pode ser. Todos os dias, nos principais pontos turísticos de Lisboa, cerca de 60 jovens abordam insistentemente quem passa. Fomos investigar quem são. Por detrás destes coletes cor de laranja está esta associação registada desde julho de 2015, em nome de Andreia Nogueira e da mãe, Amélia Bolas. A associação proclama-se sem fins lucrativos, constituiu-se por tempo indeterminado, com a missão de proteger pessoas carenciadas, sem abrigo e animais abandonados. A direção é composta por 3 associados, o Conselho Fiscal pelos mesmos 3. O endereço corresponde a este prédio em Algés, onde vivem as 2 titulares da associação. Na zona, ninguém sabia que lideram uma instituição de caridade. Pesquisámos na internet. Encontramos este site, quase sem atividade, mas com algumas fotografias e referências a uma loja solidária, onde, aparentemente, a presidente da associação também recruta jovens para pedirem nas ruas. Vários repórteres, disfarçados de candidatos a voluntários, começaram a abordá-la de câmara oculta, todos com as mesmas questões, em vários dias diferentes. No outro dia estive no castelo e encontrei lá uns senhores, até ajudei assim, e eles estavam-me a dizer para que era, mais ou menos, a associação, e também disseram que até podiam, até recebiam, era voluntariado, mas recebiam alguma ajuda. A gente tem como objetivo 50 euros. Nesses 50 euros você vai receber 20 euros. Se você atingir sempre o objetivo 50 euros, 70 euros, de 70 você recebe mais 30 euros. Dá sempre, ao fim da semana, 150 euros, 200 euros. Se for sempre, sim, é bacana, é. Mas, por exemplo, se eu quisesse ir lá para a zona de Lisboa, não podia de outra maneira? Pode, só que entra automaticamente por mim, para a associação. Não, pai, Só que ao fim do dia tem que vir aqui. tenho sempre de vir aqui e trazer o dinheiro, Exato. levar material. Que material é que eu levo? Aqueles brindes? Sim. Posso só pedir para dinheiro sem vender? Eu tenho que sempre vender os brindes? Geralmente não se pode pedir por pedir. A gente faz, tem os brindes que é para o dinheiro não cair no vazio. Claro. No entanto, há pessoas que chegam e querem dar 50 cêntimos. Claro. Isso conta para si, para a porcentagem. E em relação à percentagem, É 40%. fico com 40% daquilo que Se fizer 50 euros, recebe 20 euros. por dia, é sempre 40%. Normalmente em que zonas é que Temos de andar.
Eu, na associação, tenho 2 pessoas agora e vem uma segunda-feira, mais uma rapariga. Nós temos que fazer aqui a zona. Esta zona aqui é o primeiro. Mas depois também podemos fazer ali na zona, como os outros colegas, no castelo, no terreiro. Não queria misturar, porque lá está, eles são uma coisa e eu sou outra. Nós vamos estar aqui na zona da Leiras, nós somos aqui, até Cascais. Então e os outros são o quê? São de uma empresa. Mas de que empresa é que eles são? É uma empresa que tem prestação de serviços. Se você quer ir para lá, para a empresa, não vai ter... Ou seja, vai ganhar mais dinheiro sim, se calhar, não sei, depende dos objetivos. E eles lá recebem mais? Não é o mesmo. É igual. Eles não estão mais trabalhados para ganhar. Porquê? O que eles fazem, depois a empresa dá prémios e 60% que sobra, a associação só recebe 10%. Realmente Então estou a pedir para ajudar e só 10% é que vou para ajudar. Porque eles têm mais. Nós temos os gastos, né? Eu também aqui também pago os espaços. Mas é porque eles têm depois a empresa. Mas quem é a empresa? A empresa é do meu namorado. Um Bruce. Nesta gravação feita com câmara oculta, numa loja de 4 metros quadrados, num pequeno centro comercial em Linda a Velha, percebemos que a empresa referida pela presidente da Associação Adeptos dos Sonhos é a Embrace Future. No portal da Justiça, verificámos que surgiu a 23 de fevereiro de 2015, 5 meses antes da Associação Adeptos dos Sonhos ter sido criada. Se existe conexão entre as pessoas que são os legais representantes desta empresa e aqueles que são os legais representantes desta associação, e se existe um contrato, um acordo entre estas entidades predominante, existem aqui fortes indícios de uma associação, de uma parceria entre uma associação e uma empresa com um objetivo comercial, que é um objeto diverso. A Embrace Future tem um único titular. Tem sede em Rio de Moro, mas por aqui nada indicia que na morada declarada às autoridades funcione uma empresa de prestação de serviços na área das telecomunicações, promoção e publicidade. Este endereço corresponde sim à morada de residência do titular e gerente da empresa. Nas redondezas, todos os vizinhos têm a mesma opinião sobre a família. A única que aceitou falar para a Câmara pediu anonimato. Alega medo de represálias. Que imagem é que tem desta família? péssima, pessoas de difícil trato e muito más. É uma família que vive de esquemas. Várias vezes tentaram extorquir dinheiro ao condomínio e a outras pessoas com esquemas inventados por eles. A tentarem, aliás, é uma família que vive à base de esquemas que provoca para sacar dinheiro às pessoas. Entretanto, nas ruas de Lisboa, os jovens que vendem brindes em nome da Associação Adeptos dos Sonhos indicam-nos que a empresa funciona afinal no Campo Grande. A presidente da associação confirma, refere 2 nomes como responsáveis da empresa. Nenhum corresponde ao gerente declarado no portal da Justiça. O 6 às 9 sabe que, apesar de não existir qualquer indicação, é aqui que a Embrace Future faz o recrutamento das pessoas que angariam dinheiro nas ruas. Na altura, abriu com um capital social de apenas €1. Nas últimas contas públicas, as de 2015, constava apenas um funcionário e o exercício foi fechado com um prejuízo de €645. Aqui, onde funciona há cerca de 6 meses, há um corrupio diário de candidatos a emprego. Prometem-lhes €650 por mês por uma atividade de venda direta em pontos turísticos e exigem horários flexíveis. Pediram-me que lhes desse um dia da minha vida para experimentar o trabalho, para ver se resulta ou não, e só consoante eu lhes dar esse dia é que eles me dizem quanto é que vou receber ou o que é que tenho que fazer mesmo em concreto. O ponto de encontro é sempre aqui na empresa e depois passamos para os tais pontos turísticos ou porta a porta. Não sei também muito mais. A Embrace Future recusou responder às nossas dúvidas, remeteu-nos para este comunicado. A Embrace Future tem como objeto a promoção comercial e tem, para além de outras áreas de atividade comercial, contratos de associação protocolados com instituições de natureza social. No âmbito dessa atividade, distinguem-se as atividades exclusivamente solidárias, como peditórios, das ações de promoção comercial desenvolvidas com o parceiro da área social. No primeiro caso, a nossa empresa é um mero veículo de entrega dos donativos efetuados às respectivas instituições e desses montantes não oferimos qualquer tipo de valor.
No que diz respeito aos brindes de natureza comercial que são promovidos pela nossa empresa, temos determinadas quantias fixas que são entregues às instituições em causa, que ajudará nas suas despesas correntes e nas suas causas de natureza social. O remanescente é lucro da empresa. As associações, para aquilo que é a sua atividade no âmbito civil, de angariação de fundos para a caridade, para efetuarem donativos, na minha opinião, não podem estabelecer parcerias para esses fins com sociedades que têm fins comerciais. Esses indícios parecem-lhe resultar numa burla? Podem resultar, de facto, temos indícios fortes de que pode estar sob a alçada de uma associação sem fins lucrativos a ser exercida uma atividade comercial de caridade, que é qualquer coisa de esquisito. Por isso pode haver aqui indícios de estar a ser cometida uma ilegalidade. De que tipo é, não sei, mas que existem indícios pela análise dos documentos que me disponibilizou, parece-me que sim, que merecem análise. Apesar de todas as suspeitas que o caso levanta, descobrimos que a Associação Adeptos dos Sonhos tem afinal licença para realizar peditórios nas ruas. Uma licença emitida pelo Ministério da Administração Interna, que está válida de janeiro a junho deste ano e que não é sequer a primeira. De janeiro de 2016 até hoje, o MAI deu 3 autorizações a Adeptos dos Sonhos para recolher donativos, aceitando como verdade tudo o que esta referiu no requerimento enviado à Secretaria-Geral do Ministério. Ou seja, o MAI acreditou e validou a atividade desta associação que proclama ajudar as pessoas idosas da paróquia, da zona de residência, apoiar a socialização das crianças da instituição Crescer Ser e ainda a organização ELPO. Nós trabalhamos com crianças em África, desde como materiais escolares, a roupa, nós fazemos recolher e vamos lá entregar. É completamente falso, nunca ouvimos falar disto, não temos qualquer contacto, não temos qualquer acordo nem parceria, portanto foi uma surpresa total. Vão apresentar queixa-crime? Seguramente vamos apresentar, porque isto é um abuso de confiança, é uma burla, e isto merece ser investigado a fundo. Temos um projeto de caminho em vigor para a Associação União Internacional, que é Crescer, porque é um lar de acolhimento, de acolhimento temporário de crianças, onde têm desde bebês aos 10, 12 anos. Estamos aí, ajudamos. Temos um projeto de caminho com eles, onde eles estão uma hora com o animal, a mexer. Este apoio traduziu-se apenas em 3 sessões em que foi concretizado o projeto canino de socialização entre uma cadela bulldog francesa e as crianças que se encontram acolhidas. Foram ainda entregues neste centro de acolhimento donativos no mês de setembro, de fraldas, lanches e material escolar. No mês de dezembro, livros infantis para pintar, roupas e um último donativo no passado dia 7 de abril de bens alimentares. Insistimos com esta instituição que acolhe crianças em risco, perguntando se em algum momento receberam dinheiro desta associação. A resposta foi pronta e negativa. Temos também parceria com a paróquia da Cruz Quebrada. Na paróquia da Cruz Quebrada, para onde Andreia Nogueira garantiu no Facebook ter enviado os géneros alimentares, receberam-nos com perplexidade. O Centro Paroquial da Cruz Quebrada confirma ter recebido 2 sacos de alimentos da Associação Adeptos dos Sonhos, mas diz que o contacto foi feito em nome individual, pela presidente Andreia Nogueira. Ela ligou para aqui há apenas 2 semanas, disse que tinha uma loja no Centro Comercial Torre das Flores, em Linda a Velha, e comunicou o interesse em entregar 2 sacos de alimentos. Teve de ser o próprio Centro Paroquial a deslocar-se ao Centro Comercial para fazer essa referida entrega. Mas afinal, o que diz a lei que regula os peditórios de rua? O diploma deixa claro que os peditórios não podem prolongar-se por mais de 7 dias. Acontece que a Adeptos dos Sonhos já tem licença há mais de 1 ano e meio e pede dinheiro para a alegada caridade que diz prestar todos os dias das 10 da manhã às 10 da noite. A ELPO, que ajuda 16 mil crianças em África há já 9 anos e que em Portugal apoia todos os que precisam com roupa quase dada nesta loja solidária de Cascais, ficou chocada com a facilidade com que esta associação conseguiu enganar as autoridades. Eu fico perplexo. Como é que o Ministério é tão laxista com uma coisa destas? Porque, pelos vistos, não é preciso fazer nada a não ser dizer umas coisinhas para que o Ministério da Administração Interna licencie uma vigarice. O Ministério da Administração Interna reconhece falhas na lei porque não prevê qualquer procedimento de avaliação de idoneidade ou de fiscalização do destino efetivamente dado aos montantes angariados. A verdade é que, além de não questionar as alegadas parcerias solidárias da Adeptos dos Sonhos, o MAI também desvalorizou a ligação declarada ainda em janeiro por Andreia Nogueira à Embrace Future.
e apenas porque as formalidades estavam cumpridas, voltou a renovar a licença por mais 6 meses de peditório. Na primeira campanha semestral de donativos até junho de 2016, Andreia Nogueira disse ter recebido 2.261 euros. Na segunda, que terminou em dezembro passado, 5.192. Mas quem há mais de um ano vê estes coletes laranja nas ruas da capital, faz outras contas. Como guia para a cidade toda, e umas vezes vejo-os no Terreiro do Paço, vejo-os nas portas do castelo. Cada fotografia a 10 euros. Eu geralmente fico ali 15, 20 minutos, pelo menos fotografias, vejo. Agora vocês façam as vossas contas. Eu duvido muito que algum deles faça menos de 80 euros cada um, os bons, por dia. Vezes 60 dá o que dá 2.400 euros por dia, não é? Então multipliquem por um mês e vejam quanto é que isso dá. Perante as dúvidas sobre o destino dado ao dinheiro, pedimos uma entrevista à presidente da associação. 24 horas depois, Andreia Nogueira revogou o direito que nos deu para a transmitir. A presidente da associação recebeu-nos aqui neste centro comercial, onde existe a loja solidária. Confrontada com os valores que recebe do peditório de rua, Andreia diz que só recebe 10% e que atualmente tem protocolado um valor máximo de 1.000 euros por mês, independentemente do valor angariado no peditório. Diz que o restante vai para a empresa Embrace Future, que tem funcionários e gera lucros. Confrontada sobre se isto não consiste numa burla, Andreia parou, hesitou, não respondeu, começou a chorar e abandonou a entrevista. Voltou largos minutos depois, confessando que, ao longo de 2 anos de atividade, esta associação ajudou 5 pessoas e 150 animais. Tentámos contactar as 5 pessoas alegadamente ajudadas. Só 2 estiveram disponíveis para dar entrevista. Dá-me ração para os gatos, dá-me patês, dá-me roupa, que lhe dão a ela também, roupas usadas, que as pessoas não querem e dão, e ela dá-me. Quando faz campanha em supermercado alimentar, também me dá. Ela tem feito as ajudas que pode quando há campanhas, com os animais, comida, areia, patês e para mim também. Alguns bens alimentares e coisas, roupas até que lhe dão novas, também me tem dado. Em resposta a esta descoberta, a Ministra da Administração Interna tomou uma decisão quase de um dia para o outro. A Ministra da Administração Interna determinou a revogação com efeitos imediatos da autorização concedida pela Secretaria-Geral da Administração Interna à Associação Adeptos dos Sonhos. Tendo em consideração as suspeitas, entretanto levantadas em relação aos reais objetivos do peditório e à sua idoneidade, a Ministra da Administração Interna determinou o envio de todo o processo para a Procuradoria-Geral da República para os devidos efeitos. Menos de 24 horas sobre a emissão deste comunicado, a loja solidária em Linda a Velha já não abriu portas. Os coletes laranja desapareceram dos principais pontos turísticos da capital.